Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Bom, este é o meu último vídeo sobre chamas gêmeas. Márcia, como assim, né? Pelo menos nessa configuração dinâmica de chamas gêmeas, né? Já desde o ano passado que eu venho... Acho que eu fiz alguns vídeos falando pra vocês que eu ia buscar outras formas. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo sobre chamas gêmeas, inclusive. Porque muitas pessoas não entendem, eu acho que não é claro para muitas pessoas, mas quem faz os vídeos aqui é um ser humano de carne e osso, que tem todas as 5 feridas emocionais e a do tempo perdido, que não está no livro, e que também passa pelos seus processos extremamente dolorosos, e tem época que é muito difícil até manter uma, digamos assim, um posicionamento, uma sanidade mental, eu diria, para conseguir vir aqui e canalizar com toda calma e tranquilidade aquilo que os mentores estão passando, porque eu estou passando por processos extremamente profundos. E isso aconteceu muito, principalmente no ano passado. E hoje em dia eu entendo muito bem o porquê, né? Só que na época, claro, enquanto a gente tá ali no olho do furacão, a gente não entende. Eu senti necessidade, inclusive uma época de não fazer e depois começar a fazer os vídeos focando de uma outra forma. E como aqui o canal, né, mais uma vez, é feito por um ser humano, e o meu contrato com os meus mentores, com a espiritualidade, com a minha missão, se você gosta disso ou não, é o seguinte, é vir aqui, trazer as mensagens e compartilhar as minhas experiências, né? Então, assim, eu não posso falar sobre coisas que eu nunca passei ou que eu nunca acompanhei através de consultas, através de cursos, workshops e outros terapeutas que eu acompanhei na França. Então eu não posso falar de coisas, né, assim, inventar algo da minha cabeça só para que se pareça com a história de alguém, só porque um outro canal falou que é assim, né? Então eu sempre me comprometi aqui a trazer a minha verdade, da minha experiência, né, e de outras pessoas que realmente eu confio, que eu vejo, que eu conheço a história e isso foi o que eu sempre trouxe aqui. Então, desde o ano passado, que eu não estava feliz mais na França, principalmente depois que eu fui para o Brasil. Enquanto eu estava no Brasil em setembro, né? Aliás, depois que eu vim para a Índia o ano passado, a coisa começou a desandar no bom sentido, né? Um degrau novo, digamos assim, de expansão de consciência. Cada vez mais voltar para mim, né? Para mim, cada vez menos o outro cada vez menos importante. Né? Não teve como, assim, por causa do meu processo de despertar, né? O que não quer dizer que eu não passei por todas as outras fases da tristeza profunda, do apego profundo, da obsessão de só pensar no gêmeo, de me colocar em uma postura de sacrifício. Por exemplo, eu não posso sair da França porque o gêmeo é francês e eu tenho uma missão e outras pessoas estão precisando, né, do meu aconselhamento e eu tenho que, mais a minha ferida da injustiça, missão dada, missão cumprida. Então, se eu vim como chama gêmea, eu preciso me reunir e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Eu vou tentar salvar o meu gêmeo, né? Eu vou dar livros para ele, que ele falou que ia deixar no banheiro. Eu sempre conto essa história aqui. Eu vou fazer isso, fazer aquilo para tentar ajudar. Então, assim, eu passei por todas essas fases, eu cometi todos esses erros necessários para chegar na fase que eu tô hoje, do entendimento de que nunca foi sobre ele nada do que aconteceu, e no nível de gratidão e perdão, que se ele não tivesse sido aquilo que ele foi comigo, né? Se ele não tivesse feito e principalmente deixado de fazer tanta coisa, eu não chegaria hoje nesse estado de consciência que eu tô, que é o melhor em 40 anos, com certeza. Muitas pessoas estão perguntando, inclusive, o que eu fiz com o cabelo, né? O que eu tô usando no cabelo e na pele? É o resultado do Panchakarma, inclusive. É o resultado de escolhas que eu fiz nos últimos meses que me colocaram onde eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar, no lugar que eu deveria estar,
cuidando de mim como eu deveria estar cuidando. Ainda não tá 100% como eu gostaria, mas eu estou caminhando para isso. E graças a Deus, com a ajuda de uma cultura, né, de uma, assim, ciência, né, que é a Ayurveda, que nos dá esse respeito, né, nos ensina esse respeito sobre as mudanças, elas são, o yoga também, né, é de acordo com o que você pode no momento. Então você vai mudando de acordo com o que você consegue. As grandes mudanças, elas vêm aos poucos, né? E essas sim trazem grandes resultados. Então, tudo isso é resultado de anos e anos e anos, passando por todos os altos e baixos, muitos mais baixos, né? No início, principalmente, entre reconectar, né? E até chegar na fase do switch, até agora. Então, assim, não tem condições de eu continuar, por exemplo, falando. E se a gente for pensar bem, vamos ser bem honestos. Quem não sabe, aqui no canal tem uma playlist de Chamas Gêmeas, que direto eu recebo pergunta das pessoas. Ah, Marcia, faz vídeo sobre isso, faz vídeo sobre aquilo. Eu já fiz. Tem mais de 100, acho que tem uns 150 vídeos na playlist de Chamas Gêmeas, né? Então, assim, eu acredito, pelo menos da minha experiência, não tem nada sobre a dinâmica que eu não tenha falado. Nada, assim. Tipo, literalmente, se eu for pensar, não ficou nada de fora, né? E tudo que pode ser falado sobre... Porque a dinâmica de Chamas Gêmeas é um processo de despertar de consciência. O que acontece nos processos de despertar vale para todas as dinâmicas. Né? Então, não tem a menor necessidade de eu vir aqui e falar, por exemplo, sobre ferida do abandono para as chamas gêmeas. É a mesma coisa. Né? A única coisa é que o gêmeo vai tocar nessa ferida também. Mas a forma como ele ativa, ela só é mais forte do que como outras pessoas ativam, mas a forma é a mesma. Então, não tem necessidade de eu ficar fazendo para chamas gêmeas, né? E muito menos continuar focando na dinâmica, porque eu literalmente já falei tudo que eu tinha que falar sobre a dinâmica. E o principal foco nosso, durante todo o processo, deveria ser, e eu entendo que no início a gente não consegue, porque eu também não conseguia, por conta das minhas feridas emocionais, né? É no nosso próprio caminho, né? Na nossa caminhada, na nossa consciência, na nossa reunião interna, sobre equilíbrio masculino e feminino. Então, daqui para frente, todo o meu trabalho, que, né, seria, que é voltado para todos, na verdade, mas que para as chamas gêmeas é, assim, o primordial, deveria ser a nossa prioridade desde o início. E por que a gente não consegue ser? Porque a gente tem, digamos assim, a nossa outra polaridade externalizada, né? Então, isso acaba afetando a nossa capacidade de olhar só para nós mesmos, porque aquela pessoa tá ali e ela vai cutucar e apertar todos os nossos botões de todas as feridas para que a gente olhe para isso. E ela faz isso e ela vaza, né? E ela vai viver a vida dela, porque nós também apertamos todos os dela e não tem condições de lidarmos com dores tão profundas juntos. E aí, praticamente, já cumpriu o seu papel. Né? O que eu vim recebendo de mensagens no ano passado e tudo, é que assim, cumpriu o propósito que tinha que cumprir. E agora a escolha é sua, ou seja, né, a escolha é minha de escolher continuar estar sozinha, esperando uma possível volta, ou escolher seguir a sua vida como qualquer outra pessoa. Eu recebi essa mensagem diretamente dos meus mentores. Eu recebi de vários terapeutas, né? Inclusive da Patrícia Merkler. Eu fiz consulta com eu ganhei uma consulta com a Polly, maravilhosa, da Pollination Tarot. E a primeira carta que saiu foi sobre isso. Foi muito engraçado, que não era nem um pouco meu foco. Ah, tem essa pessoa que assim... E o propósito se cumpriu. Né? Por quê? Então, nossa, Márcia, mas então não tem reunião? Mas então... Não interessa. Por quê? Porque tudo o que acontece depois que esse propósito se cumpre depende de muitas coisas. E quando esse propósito se cumpre, acontece uma mágica de que a gente não espera mais nada daquela pessoa.
Quando ela falou o propósito se cumpriu, eu falo sim, porque é o switch, a fase da plenitude, é uma sensação de missão cumprida. E não interessa o que venha depois. Não interessa, né? Por quê? Porque a gente chega nesse ponto de entender que eu tenho tanta coisa aqui dentro de mim para organizar, para equilibrar esse meu yin e yang, e eu já equilibrei bastante de uma certa forma, porque eu não tenho necessidade nenhuma mais de buscar respostas no outro, né? Ou de ir lá e cutucar o outro, ou de esperar algo do outro, né? Então, essa reunião interna é o objetivo principal. Por quê? Não só numa caminhada de chamas gêmeas, mas na vida, no geral, né? A lei da unidade, ou seja, da não dualidade, é aquela que tudo que está em mim está fora. Ou seja, todo o externo é um reflexo do que está aqui dentro. Todo o externo, né? Então, assim, se eu estou numa posição em que eu entendo que eu preciso fazer isso, e aí entre entender, sentir isso e estar 100% equilibrado, são outros 500. Mas pelo menos eu consegui entender, virar as costas para a questão relacionamento romântico com a minha chama gêmeas. E eu nunca mais consegui olhar para o meu gêmeo e ver nele o parceiro romântico perfeito. Mas eu olho para ele e eu vejo assim, ninguém neste mundo me ensinou tanto quanto você. Ninguém nesse mundo causou uma transformação em mim tão grande quanto você. Ninguém. Assim, nunca, jamais, em tão pouco tempo. Então, completamente destrói aquela ilusão, aquela energia de par romântico para uma energia de gratidão profunda. E desse amor incondicional do tipo assim, eu tenho esse amor próprio hoje, eu me coloquei onde eu deveria estar, com as pessoas com quem eu deveria estar, no lugar onde eu deveria estar, graças a tudo isso que você me mostrou. Né? E você fazendo o seu papel ali de divino masculino, de não arredar pé, né, na sua teimosia e na sua energia densa e terrena, de não voltar atrás e não me deixar cair naquela dependência de novo. Então, muito obrigada. Né? O que não quer dizer que, tipo, se você voltar agora desse jeito que você é, de forma muito... Principalmente agora, é que não teria a menor condição. E isso acontece com muitos casais, inclusive com o Renault lá, que tem uns stories que eu fiz com ele no Instagram, inclusive, que ele voltou com a aliança na mão lá, todo apaixonado, e ela já tava com outra pessoa, ela falou, obrigada. Não, né? Por quê? Porque não é sobre o relacionamento romântico. E porque ela tem questões dela que é muito mais fácil ela trabalhar com uma alma gêmea do que com ele. E ele tem as questões dele também. E quando você conversa com ele, você percebe que, assim, sim, ele despertou, ele mudou muita coisa, mas não é uma pessoa nem um pouco fácil de se relacionar ali no romântico, né? Ainda tem aquela coisa do... não trairia ela mais, mas, assim, tem ainda, né, uma coisa de ver os relacionamentos, assim, uma forma bem machista, uma necessidade de aparecer, uma necessidade de ser rico, aquela coisa toda que a gente sabe que é, né, que o masculino tem, ele sendo ele, não é defeito, né, são questões da matéria que ele precisa trabalhar, do mesmo jeito que o feminino tem essas questões aí do excesso de romantismo, do ficar viajando na maionese espiritualmente, achando que tá num relacionamento sério no astral, enfim, cada um tem seus problemas porque são polaridades opostas, né, então ele tá lá, então não quer dizer porque ele voltou ali querendo, desesperado tá com ela, porque ativou-lhe a ferida do abandono muito forte, ele despertou para essa questão espiritual e ele já quer ali grudar de novo, que é o que acontece com os divinos masculinos. E ela tá numa outra fase, numa outra situação, trabalhando as questões dela com uma outra pessoa, né? Então, muitas coisas acontecem, muitas pessoas escolhem ficar na solitude e fazer o trabalho delas, e tá tudo bem também. Outras escolhem seguir com uma alma gêmea, e tá tudo bem também, né? E nós não temos controle nenhum de saber, então quer dizer que não vai ter reunião nunca mais. Gente, eu queria saber, me conta aqui nos comentários que eu vou deixar até aberto, eu não deixo de chamar gêmeos, mas esse eu vou deixar. Quando, nesta vida, qualquer pessoa
começa a namorar alguém, qualquer pessoa, tendo certeza absoluta do que vai acontecer naquela relação, de que os dois vão viver juntos até os 70, 80 anos. Quem que tem essa certeza? Absolutamente ninguém. Agora, por que que quem está numa encarnação de chamas gêmeas, por que que por tanto tempo isso foi uma questão pra mim? Nossa, mas como que se daí aparece uma outra pessoa, como que eu vou me relacionar com uma outra pessoa? E daí se eu fico o resto da vida? Então, se eu ficar o resto da vida, quer dizer que eu fiz uma escolha que sabotou a missão? Então, quer dizer que se... E quem disse que por muitos outros motivos eu não posso sabotar a missão por causa de outras coisas que eu tô fazendo, e por isso eu desencarnar e cantar pra subir, que nem aconteceu lá no nosso Lar 2, que o outro saiu do caminho, desencarnou como trabalhador de luz. Quem falou que a outra pessoa vai viver 70, 80 anos? Quem falou que o gêmeo vai viver 70, 80 anos? Para saber que é o resto da vida. Então, uma das coisas que eu diria que, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa caminhada, e não é tem que entender, desculpa, falei errado, que tudo que a gente passa nessa caminhada nos leva a entender que a gente não tem controle de nada, a não ser das nossas escolhas e das nossas ações. E que o esperar também é uma ação. Tem uma carta, inclusive, acho que é do oráculo da mulher selvagem, que diz, né? Então, quando as pessoas falam assim, não, eu soltei, Márcia, eu soltei, e hoje em dia eu tenho fé, e eu sei que um dia a gente vai se reencontrar. Isso é uma espera. Isso é um estado de espera. Né? O que é o soltar? O que é a fé? Eu não tenho necessidade nenhuma de estar com essa pessoa agora. E eu solto para o universo e digo para ele, traga o que for melhor para mim. Independente de quem seja. Porque pode ser que essa pessoa nem seja o meu gêmeo. Pode ser que eu tenha errado, porque o nosso mental, ele faz isso com a gente. Então, quando a gente fala isso, quando a gente solta para o universo e se coloca totalmente à disposição, aí sim é um soltar. Aí sim é uma questão de fé. Não, Márcia, mas eu tenho certeza no coração. Ótimo! Você tem essa certeza no coração, maravilhoso. Mas assim, a pessoa não quer estar com você nesse momento. Ou vocês não estão prontos para estar juntos por vários motivos. Né? E manter, digamos assim, esse pezinho sempre lá, né? Assim, é uma forma de controle. É uma forma de dependência, né? É como se fosse um eterno plano B. E na verdade não é um plano B, porque essa pessoa não quis ser nem seu plano A. A verdade é essa, né? Por quê? Porque não tem condições de trabalhar as questões juntas. Porque, né? Se quisesse estar, junto estaria. Mas se não tá, é porque não tem condições de estar. Né? Então, assim, não tem como, não, por uma questão óbvia, porque tudo começa internamente para expandir fora, eu ter uma reunião externa enquanto eu não tô bem comigo mesmo, enquanto internamente esse yin yang não está equilibrado. Nossa, Marcelo, quer dizer que tem que chegar num nível de perfeição assim absurdo? Não, mas pelo menos num nível em que tenha condição de um lidar com o outro. E não é só um dos lados, são os dois lados. Né? Então não adianta nada, tudo isso é reflexo um do outro. E existem dois livres arbítrios aí. Que por mais que seja uma missão coletiva e tudo, né, a reunião não é o principal objetivo. O principal objetivo é a jornada, é a caminhada. Se a gente faz essa jornada, os dois, essa caminhada de forma harmoniosa, a reunião é uma consequência. Né? Agora, se uma parte está lá super focada e a outra tem um ego muito grande, que não permite com que ela caminhe, o fato de um ter ali despertado no outro questões e que pelo menos uma das partes esteja trabalhando fortemente, essa parte aqui, ela tá fazendo a parte dela. Ah, mas se você ainda acha que, mas daí eu posso ascensionar sozinha, volte 15 casas, assista mais 50 vídeos porque você não entendeu ainda o básico sobre somos uma alma só. Que é o básico da unicidade.
né? Então não tem por que eu ter uma preocupação, o que está acontecendo na vida do outro aqui na matéria, o que é isso, o que é aquilo, quando eu entendo que nós somos um, e que quando eu foco em mim, ou seja, automaticamente a energia do outro sempre está comigo. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre... Então, peraí, deixa eu dar uma olhadinha ali pra ver o que o outro... Pra ver se... Ah, então, peraí, eu vou ver se a cura que eu tô fazendo aqui tá refletindo lá no outro. Não, eu não preciso disso, porque nós somos um. E eu tô vivendo a vida aqui e ele tá vivendo a vida lá. Então, sem reunião interna, não existe reunião externa. Sem equilibrar essas energias masculina e feminina internamente, e esse equilíbrio depende de uma série de coisas. Não existe botão. As pessoas falam pra mim, Márcia, faz vídeo sobre equilíbrio do feminino. Não é um vídeo sobre o equilíbrio do feminino, passa pelo equilíbrio e ativação de todos os chakras, passa por todas as fases do processo de despertar, passa pela cura ancestral, passa pela cura da criança interior. É um projeto para várias vidas. Provavelmente a gente não começou a curar nessa vida, né? Ou veio aí com um intensivão mais forte, com as chamas gêmeas. Eu já falei que a encarnação de chamas gêmeas é uma encarnação extremamente kármica. Porque quando estão os dois encarnados, a gente vai trabalhar ali os karmas em comum, né? E cada um vai trabalhar de forma muito forte os karmas com outras pessoas, né? Então, assim, é muita coisa para ser trabalhada e muitas vezes não vai caber numa encarnação só. Ah, mas daí como é que eu sei se é a última? Quando você pensar desse jeito, pega lá o livro da Lise Bourbeau, Ferida da Traição, Ferida da Injustiça. Controle e rigidez, buscando a perfeição. Eu preciso curar tudo nessa vida. Eu preciso fazer tudo agora para me reunir. Eu preciso ter controle do que o outro tá fazendo. Eu preciso ter controle de quantos por cento eu tô curada. Eu preciso ter controle eu quero um passo a passo, né, da cura. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. O que funcionou para mim não vai funcionar para você. Mais uma vez, né? Se desde o início a gente conseguisse, mas não tem, porque a gente tá cheio de ferida emocional, espiritualidade não espera que a gente tenha, ninguém espera que você tenha. Se a gente tivesse essa consciência de a única coisa que eu tenho que fazer é sentar aqui, meditar e aprender a ouvir a minha intuição, a gente não precisaria assistir um vídeo, a gente não precisaria ler um livro, a gente não precisaria nada. Mas a gente não consegue fazer isso 100% sozinho. E quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai curando o feminino, inclusive, aguçando a nossa intuição, abrindo mais o coração para entrar em contato com os nossos sentimentos, e a gente vai entendendo, né? Cada vez menos a gente precisa do externo, cada vez menos a gente precisa do externo, cada vez menos. Né? Então, se a gente vai buscando o nosso caminho, nós vamos buscando... e as coisas vão aparecendo, né? Quando a gente vai se curando, a gente começa a atrair cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil aquilo que está alinhado com o nosso campo energético. A gente vai baixando as barreiras, né? A gente vai quebrando as crenças limitantes, uma a uma, né? Uma a uma. Então, nossa, isso nunca aconteceria comigo. Nossa, isso é impossível. Eu nunca vou curar isso. Quanto mais a gente cura, mais a gente vai derrubando essas crenças limitantes e automaticamente a gente vai sentindo a vida da gente mudar em todos os aspectos, internamente, externamente, no cabelo que tá todo mundo falando, né? Então, assim, tudo vai mudando, né? Sem que a gente precise se matar de ficar fazendo cura ali. Eu já tive muito essa fase, né? Eu tive praticamente um burnout de cura, né? Porque eu acabava conhecendo as técnicas, eu queria fazer ferida da injustiça extremamente ativada, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Por um lado foi bom, porque eu aprendi muita coisa para dividir aqui com vocês, mas eu cheguei, né, num ponto de exaustão mental, energética muito grande, e ainda trabalhando o tempo todo sem parar, né? Então, assim, quando eu ouvi o coração, quando eu tava lá no Brasil, que a questão da Índia, desde que eu vim pra Índia ano passado, assim, eu tive uma certeza que eu tinha que voltar, que eu tinha que passar mais tempo, que tinha muita coisa aqui na Índia pra mim que iria mudar a minha vida pra sempre. Eu tinha essa certeza, né? E tinha, por um outro lado, um ego com todas as suas feridas ainda ali atacando, tipo, não saia dali,
né? Fica na França, você tem que ficar. Então, assim, foi uma luta interna de alguns meses até eu me libertar realmente da questão da França, da questão do gêmeo e fazer essa entrega pro universo do tipo, traga até mim o que realmente eu preciso aprender, as pessoas que eu preciso conhecer, o que eu preciso viver. Eu vim nessa vida para ser feliz, eu quero ser feliz e eu não quero mais colocar nenhuma limitação pro universo. Então, assim, me abra as portas que tiverem que abrir. E desde que eu cheguei aqui na Índia, tudo tem acontecido da melhor forma possível, muita sincronicidade. Eu não divido mais a minha vida, né, aqui, não dou detalhes, eu posto bem pouco no Instagram, inclusive, justamente porque voltar pra mim, esse momento meu aqui na Índia é muito meu, né, eu preciso desse tempo, são transformações extremamente profundas que eu não tenho necessidade nem vontade de ficar dividindo aqui, porque assim, eu vou dividindo o que eu acho que pode ser bacana pra vocês, mas 95% é extremamente pessoal e ninguém tem necessidade de saber. Aqui é um canal de espiritualidade, eu não sou influencer, né, pra ficar ali o tempo todo dividindo a minha vida, e eu espero que as pessoas que estejam aqui entendam a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, assim, são questões extremamente profundas, né, que eu sabia que eu tinha que voltar, que eu tinha que viver algo aqui, que eu tinha que aprender coisas aqui que eu não poderia aprender em nenhum outro lugar. E que a minha fase de aprendizado maior, né, daquilo que precisava vir à tona na França, tinha se finalizado. Né? E se algum dia eu vou voltar a ver o meu gêmeo e tal, não faz a menor diferença. Né? E não influencia em nada na pessoa que eu vou ser, ou que eu só vou conseguir fazer tal coisa se tiver com ele. Isso não é uma preocupação mais, de forma alguma. Por quê? Porque eu tenho essa energia masculina dentro de mim. Se o que chegar até mim fizer parte da minha missão, eu tenho essa energia masculina dentro de mim para fazer. Eu não necessito de uma energia feminina, de uma masculina fora para me mostrar o que eu tenho que fazer, né? De uma forma saudável, falando, não é que assim, então não quero saber de homem nenhum, não é disso que eu tô falando, né? E se aparece uma outra energia masculina, ela já vem de uma forma que me ajude no processo e não precisa me derrubar mais, porque a outra já mostrou tudo que eu tinha ali de problema, né? Assim, então é diferente. É diferente. É entender que tudo que vier até mim, até se for pra me derrubar, que nem o outro derrubou, me derrubar no sentido, vocês entenderam, né? Derrubar o ego, na verdade. Se tiver de fazer, vai aparecer uma outra pessoa. Né? Márcia, mas e se eu viro as costas e não sei o quê, porque na verdade eu tô com medo, porque é uma fuga? O que acontece? Acontece que vai vir outra pessoa e vai fazer as mesmas coisas que o seu gêmeo faria. Mas o importante é, você escolheu você. Você escolheu a sua caminhada. Uma coisa você curou aí, com certeza, dependência emocional. Eu não preciso mais daquela pessoa. Eu aprendi a dizer não para uma pessoa que me humilha, para uma pessoa que me ignora, para uma pessoa que me fez sentir péssima, com uma autoestima lá embaixo. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a não viver de migalhas. Eu aprendi a não responder mais aquelas mensagens que a pessoa vinha, né, falava alguma coisa e ia embora. Eu aprendi a não ter esperança mais naquilo porque eu aprendi que eu mereço muito mais do que aquilo. Eu aprendi que aquilo não é amor. Aquilo é um ato causado pela dependência dele, pelas feridas dele. Aquilo não é amor. Então, quando eu entendo, eu me amo o suficiente para entender o como eu quero ser amada, a gente escolhe pela nossa felicidade. Né? Isso é uma cura, é um passo muito grande. O amor próprio. As pessoas nos tratam como a gente acha que merece ser tratado. Inconscientemente, mas sim, a verdade é essa. Então, se ao longo da minha vida eu tenho parceiros, eu não me permito ser feliz, porque eu me coloquei ali numa situação em que eu estou nessa missão e agora eu tenho que fazer isso, na verdade eu tô dizendo pro universo, eu mereço ser infeliz. Me deixa aqui. Eu quero viver uma coisa bacana com outra pessoa, eu quero ter um relacionamento legal, pra quem não tem filho ainda, eu quero ter filhos e tudo mais, mas
Não, mas eu tenho esse contrato aqui e é aqui que eu vou ficar. É uma opção. E isso é uma coisa que os mentores sempre deixaram claros para mim também. Você sempre vai ter essa opção. Só que nunca eles falaram, desde que nunca desrespeite o livre-arbítrio do outro. Isso para mim sempre foi muito claro. Então, sabendo, sim, você tem a opção de querer estar sozinho pro resto da vida, sabendo que não é porque você está esperando o outro que ele é obrigado, digamos assim, ou que ele vai mudar a cabeça dele porque você quer. Que ele vai conseguir curar as feridas dele no ritmo em que você está curando, da forma em que você está curando para estar com você. Não. Então, assim, desde que você entenda que isso não influencia no livre-arbítrio do outro, você faz a escolha que você quiser. Quer ficar na França? Quer continuar na solitude? A escolha é sua. Os mentores não podem interferir. Mas sabendo que não é porque você está fazendo essa escolha, então quer dizer que se eu ficar aqui, vocês vão me ajudar a... Não. É uma escolha que você fez. Sua. Que não tem nada a ver com a vida aqui material do outro. É uma escolha sua. E todo o apoio para a missão, para o trabalho, para as outras coisas, ela continua. Né? Ou você pode escolher continuar a sua missão, fazendo tudo do mesmo jeito, mas em outro lugar. Se abrir para outras possibilidades. É uma escolha sua. Né? Não existe certo e errado. Né? Já diria Charlie Brown Jr., cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Né? Então, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o Nosso Lar 2. Quem não assistiu, vou deixar aqui nos quadradinhos finais. Lá mostra muito isso. Quando as pessoas não fazem, digamos assim, exatamente o que ela tinha que fazer, e lá não era uma missão de chama gêmea, era um livre-arbítrio lá, né? Um ego. Missão de chama gêmea são 2, quando a gente pensa na reunião. Agora, quando eu penso que, por exemplo, se não fosse todo o meu processo de despertar espiritual, começou depois que eu encontrei com ele. Né? Se não fosse aquele reencontro, aquela reconexão e tudo o que aconteceu entre os 2 anos e meio, antes da gente ficar junto ali por menos de 3 meses, eu não teria feito nada aqui em relação ao meu trabalho. Então, como que eu posso dizer que não se cumpriu o principal objetivo? Cumpriu com certeza. Com certeza ele cumpriu, e com louvor. Né? Então, assim, daqui pra frente, todos os vídeos do canal inclusive vai ter uma vivência em agosto, eu ainda vou divulgar datas e local no Brasil, que vai ser sobre equilíbrio yin e yang, né? Que é essa energia, que são essas... Entender como funcionam essas energias dentro da gente, entender como são essas práticas, entender como é o nosso processo ao longo da vida inteira, sem esperar milagre em 2, 3 meses. Não, vocês não vão sair equilibrados em 3 dias, né? Claro que não, né? Mas vocês vão aprender a se conectar, na verdade, né? A se ouvir, vão entender como que essas energias funcionam, entender então como que eu vou aplicando coisas no meu dia a dia e fazendo coisas no meu dia a dia que me levam cada vez mais em direção a esse equilíbrio e principalmente uma paz de espírito, né? Porque eu não tenho mais aquela obsessão, aquela loucura de viver uma vida focada no futuro. Eu nunca tô vivendo o presente aqui. Né? Eu não tô vivendo o presente aqui, porque o tempo todo, assim, todas as dores, todas as feridas, todas as curas, aí eu fico o tempo todo. E tem a fase de precisar curar a criança interior e tudo, aí a gente entra em contato com o passado, a gente tem uma tendência de ficar numa sofrência, de ficar arrastando aquilo, né? Então, saber encerrar esse ciclo, saber que você não é aquela dor, saber que você não é mais aquela criança, ter um momento de se despedir disso também, de encerrar esse ciclo e de sair dessa previsão de reunião, de futuro, de um amor perfeito, porque a pessoa é a minha outra polaridade. Eu sempre falei que, romanticamente falando, uma reunião de chama gêmeas nunca é uma relação romântica tranquila, mesmo em reunião. Né? Mesmo em reunião. Aliás, é engraçado que eu vi esses dias 3 canais da França de casais que estão reunidos fazendo vídeos sobre e quando o outro ativa dores depois da reunião. Então, acho que tá tendo uma crise matrimonial nas chamas gêmeas reunidas neste momento, que as energias estão, né, assim, muito fortes.
por conta do portal 5 do 5, e sempre começa agora, esse período, do 6 do 6 até o 8 do 8 é muito tumultuado, o 5 já começa, né? E sim, vai continuar ativando, e eles ativam de uma forma completamente diferente, né? Eu falei pra vocês que depois de casado, o Christian já separou 3 vezes, né? em menos de 2 anos, né? Bem menos de 2 anos, em 1 ano, eu acho. 1 ano e meio que eles casaram, já se separaram 3 vezes, né? Então, assim, acha que tá na reunião, mas não tá na reunião. Acha que tá na reunião, mas não tá na reunião, né? Então, né, assim, eu tô pronta pra viver esse tipo de relacionamento? Né? Ou será que tem muita coisa que ainda para trabalhar? E um sinal muito claro de que se, né, assim, o gêmeo está próximo, né? Não é porque ele não está próximo que eu não estou fazendo nada, então eu não estou me curando, está. Mas talvez não esteja onde cada um está na vida, não esteja alinhado. E a gente não tem esse controle. Nunca vai ter. Nem com a nossa própria vida. A verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Né? E aprender a viver o momento presente é o nosso maior desafio enquanto encarnados. Um dos. Né? Aprender a viver o amor incondicional sem o apego é outro desafio. Aprender a perdoar é outro desafio. Tudo isso numa encarnação de chamas gêmeas é muito mais intenso por conta da presença física da outra polaridade ali, que mexe muito mais com os nossos apegos, mexe muito mais com a nossa energia densa da matéria aqui. Né? São 2 energias vivendo a experiência densa da matéria, vivendo tudo isso. Então, assim, se você está numa fase da caminhada em que ainda você está no apego, de que ainda tem toda aquela fase da obsessão, de tudo aquilo que a gente sabe que faz parte, ou se você ainda nem tem certeza que você está, mas está precisando passar por tudo isso, porque quando a gente nem tem muita certeza, e por um bom tempo a gente não tem, né? E é normal e faz parte, aí sim a gente tem que mergulhar na questão espiritual, porque não tem outro jeito de ter certeza que não seja por você mesmo. Não existe confirmação de ninguém. Eu tô recebendo mensagem todos os dias de pessoas que estão fazendo confirmação em 2, 3 lugares diferentes, com resultados diferentes. As pessoas estão ficando mais surtadas ainda e perdendo dinheiro. Também é uma escolha de cada um, né? Então, assim, não existe atalho para evolução espiritual. E a caminhada de Chamas Gêmeas sempre foi sobre isso. Sempre foi sobre evolução espiritual, sempre foi sobre vibrar mais alto, sempre foi sobre vibrar no amor. Quanto mais eu amo incondicionalmente, quanto mais eu aprendo a perdoar, mais eu elevo a vibração do planeta. Juntos ou separados. Juntos eu elevo ainda mais. Mas, se o outro não está comigo e eu amo e perdoo, por isso eu também elevo a minha energia. Eu também estou fazendo a minha parte. E não me interessa se o outro está fazendo ou não. Porque isso faz parte de um amadurecimento emocional e da nossa, né, evolução espiritual. Os mentores, a espiritualidade não está interferindo no meu livre-arbítrio, né, e nem do outro. Por que que eu vou querer interferir? Ah, mas está interferindo sim. E se você estiver vivendo tudo isso e já estava tudo programado? Melhor ainda, né? Mas aí que tá. Eu não tenho mais a necessidade de saber. Entende a diferença? Eu não tenho mais a necessidade o tempo todo de ficar fazendo um check ali com o meu mentor se eu tô errando ou tô acertando. Eu tô fazendo o meu melhor, isso eu tenho certeza. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu não paro de aprender, eu não paro de trabalhar, não paro de fazer a minha parte, isso eu tô fazendo. E eu tô feliz fazendo isso, e eu acredito que esteja chegando em muitas pessoas, eu tô fazendo isso. Né? Então, assim, e é só isso que eu posso fazer. Né? Isso sim tá sob o meu controle, o que eu escolho, o que eu vivo. Né? Então, isso, e eu escolhi, né? Eu escolhi estar num lugar onde eu estou feliz. Estar num lugar onde outras pessoas também estão na mesma vibe que eu, né? Onde é muito mais fácil enxergar a luz dentro de mim. Muito mais fácil, né? Do que todo um externo ali, né? Um peixe fora d'água, onde, né? Num país onde a maioria das pessoas são ateus, né? Onde você
tem que tomar cuidado para falar sobre certos assuntos, porque a maioria das pessoas não acredita, a maioria das pessoas riem da sua cara. Quer dizer, quanto mais eu me amei ao longo desses anos, mais é difícil estar num lugar onde as pessoas estão falando para mim o contrário do que eu sinto em relação a mim. As pessoas ficam duvidando de quem eu sou, mas eu tenho certeza de quem eu sou. A minha energia não condizia mais com aquele lugar. Né? Mas como assim, né? Se as pessoas te olham com o tempo todo, não é aqui que é pra eu estar. Né? Isso é muito simples. Então, assim, ficou super longo, né, o vídeo, mas eu espero que fique bem claro, né, o porquê. Já desde o ano passado que eu vim mudando. Dentro do Jaiminha Flix eu vou continuar fazendo os vídeos toda semana, falando bastante. Eu vou fazer um vídeo por mês falando sobre, ou talvez, não sei, né, exatamente assim, mas eu vou fazer de acordo com o que eu for guiada a fazer de energia masculina e feminina, né? Então, assim, lembrando que o que está fora é o que está dentro, né? Então, quando nunca as leituras foram para saber como que tá o outro, para ver se a gente vai se reunir ou não, né? E sim como que está a minha energia masculina e feminina, lembrando que o que tá fora é o que tá dentro. Então, assim, como é que eu trabalho com essas energias dentro de mim? Né? E não é para saber o que o outro tá pensando, o que tá acontecendo na vida do outro, dependendo do que o outro estiver pensando, eu vou fazer. Não. Né? Nunca foi sobre isso. Então, assim, eu vou continuar fazendo quando eu for inspirada a fazer com as cartas, e eu vou focar bastante nessa questão do equilíbrio Yang, do Yin Yang, né, do masculino e feminino, Shiva Shakti, tanto aqui no canal quanto lá, né? Então espero que ajude, e eu me sinto muito melhor porque é um assunto que vale para todas as pessoas, não só quem está numa caminhada de chamas gêmeas. É como se eu estivesse tirando uma tonelada das minhas costas, porque eu sempre deixei isso muito claro aqui, que eu trabalhava exclusivamente, né, assim, como o nome chama gêmeas, porque era uma fase que eu precisava trabalhar, fazia parte do meu contrato, mas que eu nunca quis e que eu nunca gostei, né, assim, porque não é agradável, né, tipo assim, porque essa coisa de colocar nas mãos do outro a minha felicidade, a minha vida, era algo que eu tinha uma revolta muito grande até eu entender, até chegar nessa fase e entender que nunca foi sobre isso, né? Eu sofri porque eu passei pelas fases, né? Eu também tive a parte da romantização depois que eu fiquei com ele, né? Teve a parte do apego, a parte do relacionamento. Então, assim, eu estava passando pelas minhas dores, e ter que começar a trabalhar com isso enquanto eu estava passando pelas minhas dores foi extremamente desafiador, né? Mas eu fiz o que eu tinha que fazer, eu trouxe as mensagens, eu acredito que eu tinha que trazer, e eu tô no ponto agora em que eu, né, missão dada, missão cumprida, no sentido de falei tudo que eu tinha que falar sobre dinâmica, não existe mais, assim, nada, pelo menos pra mim, né, que eu precise falar, enfim, e o foco é o equilíbrio Yin Yang. E esse equilíbrio, essas duas forças estão dentro de todos nós, então é um trabalho que vai para muito mais pessoas, que vai ajudar muito mais pessoas do que um coletivo tão pequeno, na verdade, que é o de Chamas Gêmeas, é muito menos de 1% da população, né? Então eu fico muito feliz de poder, na verdade, assim, ampliar mais o meu trabalho para algo que aí sim realmente eu me conecto, né? E agora aí eu digo para vocês, dentro de mim equilibrou, né? A questão do masculino e feminino, da matéria com o espiritual. Não é porque o assunto Chamas Gêmeas antes era romantizado e agora não é mais, e eu sofria, não. Eu sofria porque eu tinha essa dualidade muito grande dentro de mim. E quando eu consegui entender, hoje em dia eu consigo fazer o trabalho de acordo com o meu estágio de consciência. Não deixou de ser o que sempre foi Chamas Gêmeas. Mas a Márcia agora, a Jaiminha, está pronta para trabalhar de uma forma em que vai levar para o maior número de pessoas uma outra noção de consciência sobre por que falamos sobre Chamas Gêmeas, por a importância da questão Yin Yang dentro de nós.
de todos nós. Tá joia? Então, nunca é sobre o outro, inclusive aqui, né, na questão do trabalho, é sempre aqui. Era a minha visão e agora eu tô pronto. Não é que os mentores liberaram, não é porque agora eu posso falar, né, de uma outra forma. Não, é porque antes eu não consegui. Foi o meu processo. Tá joia? Espero que te ajude. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.